Primeiro ano, estamos aqui de volta. Só que agora com mais uma sequência, mais uma sessão, terceiro bimestre, e vamos prosseguir com nossa matéria de física, para ser mais exato, na sessão de cinemática. E nós terminamos o segundo bimestre falando sobre movimento uniformemente variado. Ou seja, era um movimento em que a velocidade ia variando. E o nome disso é aceleração, correto? Só que aqui um caso bem específico do movimento uniformemente variado é o que nós chamamos de queda livre. Tá? Ah, meu lembrete a respeito do livro didático, que você dê uma olhada no livro didático, veja os exercícios que estão lá e tente fazer. Bora aqui dar um resumo da nossa aula dessa semana, né? Daquilo que nós vimos. Bom, o que nós podemos falar aqui? Trouxe aqui na verdade o nosso livro didático, ele traz essa imagem, que é da minha cidade, Belém do Pará, que é essa imagem aqui da esquerda, a nossa Praça da República, e ela tem esse corredor, na verdade as ruas do centro tem esse corredor de mangueiras, então tem, essa aqui no caso é a da praça, mas nós temos a pista mesmo, os carros passam por baixo, e é muito perigoso em tempo de manga. Por quê? Já dá para perceber o porquê, né? O estrago que as mangas fazem nos carros na época da manga. Então, no lado direito nós temos o Teatro de Manaus, Teatro Amazonas. E olha o tamanho desse lustre. Imagina esse lustre soltando ali de cima. Então, a gente tem essa noção do... Como é que pode esse lustre chegar com tanta velocidade no chão, ou uma manga ser capaz de arrebentar o para-brisa de um carro? E esse é o movimento que nós vamos estudar. Por que ele tem essa característica de um movimento acelerado? Os corpos que estão em queda livre. Então, para isso, nós precisamos definir a aceleração gravitacional. Ou seja, essa entidade física que faz com que os corpos acelerem. Bom, daqui a pouco vocês vão estudar comigo também na dinâmica sobre a aceleração da gravidade, que nós vamos aqui representar pela letra G, correto? O que é? O que ela define? Ela define o comportamento de uma força que nos puxa para o centro da Terra. Então está aqui mais ou menos a figura da Terra, né? E nós temos uma força de direção vertical, dá para ver aqui, apontando para o centro da Terra, que ela nos puxa para lá. Essa é justamente o porquê, né, de nós nos mantermos fixos aqui no chão, no solo. Então, eu queria que você guardasse esse nome aqui, gravidade, ou para ser mais funcional para nós, né, a aceleração da gravidade. Por que é funcional, Tiago? Por causa da palavra aceleração, que nos faz a ligação com o movimento uniformemente variado. Então, alguns valores que nós vamos utilizar aqui, valores aproximados, tá? A minha cara vai atrapalhar, mas em que momento ela não atrapalhou, né? Olha, alguns valores de aceleração da gravidade. Ó, eles ficam variando de 9,79, 9,8 e assim vai. Bom, em média, a aceleração gravitacional ela fica definida como 9,8 em média, aceleração na superfície da Terra. Nós aqui, como é que a gente fala? Para facilitar os cálculos, nós vamos usar a gravidade, ou a aceleração da gravidade, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, sim, é aceleração, essa é a unidade de aceleração. Correto? Então você vai guardar isso. No momento em que falar um valor diferente disso, você tem que usar. Mas não falou, é 10 metros por segundo ao quadrado. Correto? Então, como é que nós podemos definir esses lançamentos verticais?
Primeiro, isso aqui não é segredo para ninguém, tá? Na subida, quando um corpo está sendo jogado para cima, ou seja, na subida, a gente sabe que a velocidade dele vai diminuindo, não é isso? Quando você joga uma coisa para cima, ele começa muito veloz e vai diminuindo, certo? Não é assim que funciona? Essa aceleração, ou G, é constante, acho que não vai mudar de planeta, certo? E ele executa um movimento uniformemente variado retardado, que ele está freando, não é assim? Olha, quanto o tempo passa, a velocidade vai diminuindo, e a ideia é que ele chegue próximo do zero, que é o que acontece. Quando ele atinge a altura máxima, ele para e muda de sentido. Então, joga para cima, ele vai diminuindo, freando, para, não é? E ele alcança a altura máxima justamente nesse tempo telinho. E aí, na descida, aí a gravidade é sempre constante, tá? Mas a velocidade dele vai aumentando, certo? Já é um movimento uniformemente variado acelerado. Tá vendo aqui que o gráfico, a velocidade vai aumentando. É assim que vai funcionar. E eu acho que não é segredo para você. Você sabe que é assim que funciona um lançamento vertical. Mas para nós fecharmos aqui a nossa aula, bora fazer o ajuste das nossas equações. Todas as vezes que você for fazer um cálculo, você precisa definir a sua referência. Tá ok? Referência, você precisa definir. Como assim? Ó, nesse primeiro caso, eu me orientei para cima. Orientei para cima. Tá vendo? Azul. Ou seja, as posições elas aumentam verticalmente para cima. Ou seja, se a velocidade está para cima, ela é positiva. Se a velocidade está para baixo, é negativa. A gravidade sempre está para baixo, então ela está sendo negativa. Então, quais são as equações que nós conhecemos do movimento uniformemente variado? A primeira delas é essa aqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que nós podemos ajustar isso. Como é que vai ser o ajuste? Em vez de ser S, posição, nós vamos chamar... Em vez de ser posição inicial, S0, vai ser H0. Então, a velocidade inicial vai ser velocidade mesmo inicial, vezes o tempo. A aceleração, no caso aqui, é a gravidade, mas como ela está para baixo, então vai ser menos. A gravidade vai ser negativa. T quadrado sobre 2. Só esse ajuste, tá? Deixa eu sumir com essa daqui, porque essa daqui era do capítulo anterior. E essa aqui é a nova. Essa aqui é a equação horária da posição. E a da velocidade, Thiago? Da velocidade era assim, ó. Velocidade igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Velocidade continua velocidade. Velocidade inicial também. Agora a aceleração é gravidade, só que ela está para baixo. Só. Correto? Vou jogar lá para cima. A única coisa que eu mudei foi a gravidade nesse ponto. Também temos Torricelli. O Torricelli, né? Não sei como é o seu gosto. Se você gosta de falar idiomas diferentes, que é velocidade final ao quadrado igual a inicial ao quadrado mais 2a ΔS. A velocidade final vai continuar sendo final, inicial também, só que aqui muda. A minha gravidade, a minha aceleração é a gravidade, é negativa, então esse menos é da gravidade, 2g, e não vai ser um ΔS agora, vai ser um ΔH, que a gente vai estar analisando a altura. Muito bem, sem problema. Agora, fechando mesmo. Se eu orientar para baixo, tá vendo a setinha agora? A minha setinha tá para baixo, ou seja, todos os movimentos descendentes, eles são positivos. Tá vendo que essa velocidade aqui está positiva? Essa ficou para cima, então ela é negativa. A gravidade está para baixo, então ela vai ser positiva. Como é que nós vamos ficar aqui? A única coisa que vai mudar é sinal, né? Então, da posição h igual a 0. Opa, não é só a posição não. Agora a velocidade, ela... Não, perdão, a velocidade, você tem que analisar mesmo para onde ela está. Só que a gravidade está positiva agora.
Só isso que mudou da equação de cima. E a da velocidade? Velocidade igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Só estou substituindo a aceleração pela gravidade. E Torricelli? V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 a gravidade e ΔH. Bom, meus amigos, é só isso. O resto são os exercícios, né? Que nós fizemos alguns, mas o livro está repleto deles. O nosso questionário para colocar no portfólio, certo? É uma extensão de um movimento uniformemente variado. Então, abraços para vocês. Nos vemos semana que vem.